A crucificação de Jesus Cristo. Um relato de dor, humilhação e redenção. Pilatos, cedendo à pressão popular, libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse açoitado antes de ser entregue para a crucificação. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e convocaram toda a tropa ao seu redor. Ali, despojaram-no de suas vestes e colocaram sobre ele um manto vermelho. Para zombar de sua identidade, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Entregaram-lhe uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, diziam com escárnio: "Salve, Rei dos Judeus!" Eles cuspiram nele, tomaram a vara e a usaram para golpear sua cabeça repetidamente. Depois dessa humilhação, retiraram o manto vermelho e o vestiram novamente com suas roupas. Em seguida, conduziram Jesus para ser crucificado. No caminho, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali ofereceram a Jesus vinho misturado com fé, mas ele recusou depois de prová-lo. Jesus foi crucificado. Suas roupas foram divididas entre os soldados, que tiraram sortes para determinar quem ficaria com cada parte. Sentados ali, eles vigiavam Jesus. Sobre sua cabeça, colocaram uma placa com a inscrição: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam insultavam Jesus, balançando a cabeça e dizendo: "Você que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus." Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos zombavam dele dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Se é o Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele." Confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: "Sou o Filho de Deus." Das 12 horas às 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 15 horas, Jesus clamou em voz alta: meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava por Elias. Um deles correu para buscar uma esponja embebida em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Outros disseram: "Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo." Com um último brado em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Este véu, que simbolizava a separação entre Deus e os homens, foi rompido, indicando que, por meio de Jesus, essa barreira havia sido removida. Não era apenas um ato físico, mas profundamente espiritual. Agora qualquer pessoa poderia se achegar a Deus sem a necessidade de um intermediário humano, pois Cristo havia se tornado o único mediador. O terremoto que seguiu foi de uma intensidade extraordinária, abalando a terra e deixando uma mensagem clara de que algo cósmico e eterno havia acontecido. As rochas se partiram, demonstrando que a criação, em sua totalidade, respondia à morte do Filho de Deus. Não era apenas uma reação natural. Era como se a própria terra estivesse lamentando o que estava acontecendo. Esse abalo físico refletia a magnitude espiritual do momento. Sepulcros foram abertos e corpos de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Esses santos, que tinham vivido na esperança da redenção prometida, foram testemunhas silenciosas de que a morte já não tinha a palavra final. O relato de que eles entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos é um sinal poderoso da vitória de Jesus sobre a morte. A ressurreição deles antecipava a promessa de vida eterna para todos os que creem. Era uma demonstração visível de que o poder da morte havia sido quebrado e que a nova aliança, selada com o sangue de Cristo, era verdadeira e eficaz. Quando o centurião e os soldados que vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Esses homens, acostumados à brutalidade e ao sangue, reconheceram que algo sobrenatural estava diante deles. Não era um dia comum, não era uma crucificação qualquer. O centurião, que provavelmente havia presenciado muitas execuções, exclamou com convicção:
Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Suas palavras ecoam a revelação de que Jesus não era apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado, cumprindo sua missão de redenção. Esse momento de reconhecimento pelo centurião nos leva a refletir sobre o poder transformador do sacrifício de Jesus. Até mesmo aqueles que estavam do lado oposto, responsáveis por sua crucificação, foram impactados pelo que testemunharam. Esse é um lembrete de que ninguém está fora do alcance da graça divina. Não importa quão endurecido seja o coração ou quão distante alguém pareça estar de Deus, a cruz tem o poder de trazer arrependimento e redenção. A morte de Jesus é mais do que um evento histórico. É o marco de um novo início para toda a humanidade. Cada detalhe, o rasgar do véu, o terremoto, os sepulcros abertos, a confissão do centurião, aponta para a grandiosidade do que estava sendo realizado naquele dia. É um chamado para reconhecer o sacrifício de Cristo em nossas vidas, para compreender que sua morte não foi em vão, mas um ato de amor sem igual. Ele levou sobre si os pecados do mundo, suportando a separação de Deus para que nós nunca precisássemos enfrentá-la. Ao refletirmos sobre esse momento, somos convidados a considerar o que significa para nossas vidas. O rasgar do véu nos lembra que temos acesso direto a Deus. Não precisamos de rituais complexos ou intermediários. Podemos nos achegar ao Pai com confiança, sabendo que fomos reconciliados através de Jesus. O terremoto nos mostra que a morte de Cristo abalou não apenas a terra, mas também as estruturas do pecado e da morte. Somos libertos da condenação e chamados a viver uma vida de liberdade e propósito. Os santos que ressuscitaram são um símbolo da nova vida que Jesus nos oferece. Assim como eles saíram de seus sepulcros, somos chamados a sair de nossas próprias sepulturas, de pecado, de culpa, de medo, para viver plenamente na luz de Cristo. Essa ressurreição também nos dá esperança para o futuro, a certeza de que, um dia, também ressuscitaremos para a vida eterna com Deus. Por fim, a confissão do centurião é um convite à humildade e à fé. Reconhecer Jesus como o Filho de Deus é o primeiro passo para experimentar a transformação que ele oferece. É um chamado para todos nós, independentemente de nossa história ou de onde estamos em nossa jornada espiritual. Assim como o centurião, podemos olhar para a cruz e ver não apenas um homem crucificado, mas o Salvador do mundo, que entregou sua vida por amor a nós. Este momento de entrega final de Jesus é um ponto de inflexão na história da humanidade. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e redenção. Ao entregar seu espírito, Jesus não apenas concluiu sua missão terrena, mas também abriu caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Este ato não foi apenas um sacrifício físico, mas uma expressão máxima de amor e obediência ao propósito divino. O sacrifício de Cristo é um convite para uma vida transformada. Ele nos chama a viver com gratidão, reconhecendo o preço que foi pago para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em cada escolha que fazemos, em cada oportunidade que temos de demonstrar compaixão, amor e perdão, refletimos a luz desse ato supremo de entrega. Viver em gratidão significa mais do que reconhecer o que foi feito por nós. É permitir que essa gratidão nos mova a ações concretas. Quando refletimos sobre o sacrifício de Jesus, somos desafiados a olhar para nossas vidas e perguntar: como posso ser um reflexo desse amor? Talvez seja através de pequenos gestos de bondade, como ajudar alguém em necessidade, ouvir com empatia ou perdoar quem nos feriu. Ou talvez seja através de grandes atos de fé, como dedicar nossa vida ao serviço dos outros, ou compartilhar a mensagem do Evangelho com quem ainda não a conhece. Nos momentos mais difíceis de nossa jornada, podemos nos sentir como se estivéssemos sozinhos, abandonados ou sem direção. Mas o sacrifício de Jesus nos lembra que a esperança está sempre presente, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como ele suportou a cruz, confiando no plano divino, somos chamados a confiar em Deus, sabendo que ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa esperança não é um otimismo vazio, é uma certeza fundamentada na ressurreição de Cristo. Sua morte não foi o fim,
mas o início de uma nova era. Ao rasgar o véu do templo, ele nos deu acesso direto à presença de Deus, removendo todas as barreiras que antes nos separavam. A entrega final de Jesus nos mostra que o amor verdadeiro é sacrificial. Ele não apenas nos amou com palavras, mas com ações. Ele se colocou em nosso lugar, carregando nossos pecados e nossas dores, para que pudéssemos ser libertos. Esse amor nos desafia a amar os outros da mesma forma, não apenas quando é fácil ou conveniente, mas também quando exige sacrifício. Amar como Cristo amou significa colocar as necessidades dos outros acima das nossas, perdoar mesmo quando fomos profundamente feridos e buscar o bem de todos, independentemente de suas falhas ou imperfeições. Esse tipo de amor tem o poder de transformar vidas, comunidades e até mesmo nações. Quando compreendemos a profundidade do sacrifício de Jesus, somos compelidos a viver de maneira que reflita sua luz. Isso significa ser uma fonte de esperança para os que estão em trevas, uma voz de encorajamento para os que estão desanimados e uma mão estendida para os que estão em necessidade. Não somos apenas chamados a receber o amor de Deus, mas também a compartilhá-lo com o mundo ao nosso redor. Cada escolha que fazemos, cada palavra que pronunciamos e cada atitude que demonstramos tem o potencial de refletir a luz de Cristo. Podemos ser instrumentos de paz em um mundo cheio de conflitos, mensageiros de esperança em tempos de desespero e testemunhas vivas do poder transformador do amor de Deus. O sacrifício de Jesus não apenas nos salva, mas também nos transforma. Ele nos chama a abandonar nossas velhas maneiras de viver e a nos comprometer com um novo caminho, guiado pelo Espírito Santo. Essa transformação é um processo contínuo, no qual aprendemos a deixar para trás o egoísmo, a arrogância e a indiferença, e a cultivar os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Que possamos sempre lembrar da profundidade desse amor e viver de forma a refletir sua luz em tudo o que fazemos. Que cada dia seja uma oportunidade de crescer em fé, demonstrar compaixão e compartilhar a esperança que encontramos em Cristo. O sacrifício de Jesus nos dá não apenas a promessa da vida eterna, mas também o propósito de viver plenamente aqui e agora, para a glória de Deus e o bem dos outros.